E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2024 que fala sobre ondulatória. E a questão diz o seguinte: a figura abaixo representa, em dado instante, um pulso que se desloca para a direita em uma corda. Temos a figura e a questão continua. Entre os pares de setas nas alternativas abaixo, qual deles melhor representa a direção e o sentido dos movimentos dos pontos 1 e 2, respectivamente, nesse instante? Então, resumindo, a questão só quer que tu diga para onde esses pontos aqui, 1 e 2, estão indo exatamente nesse momento. É uma questão relativamente fácil, porém, os alunos tiveram alguma dificuldade, alguns alunos, de entender a pergunta e acabaram respondendo a resposta errada, né? Então, o que é a questão a gente tem que entender? Eu vou fazer aqui uma explicação meio que num plano quadro a quadro, que eu acho que vai ficar bem intuitivo de vocês entenderem qual é a ideia da questão. A gente tem aqui a corda, imagina que isso aqui é a corda esticada, e que a gente tem os dois pontos aqui, ó. Esse aqui é o ponto número 1 e esse aqui é o ponto número 2, por exemplo, tá? Eu vou pegar esse pulso, eu vou repetir ele, e eu vou desenhar essa corda mais algumas vezes. Eu vou desenhar essa corda 4 vezes para a gente poder fazer o nosso plano quadro a quadro. Mas eu vou desenhar aqui, ó, exatamente alinhado aos pontos, porque justamente eu quero que dê essa ideia de plano quadro a quadro, tá? Vou desenhar de novo aqui, ó. E aí nós temos 4 situações da corda. Nem sei se eu vou precisar usar os 4, mas tá aqui desenhado os 4. Outra coisa que eu vou fazer aqui é copiar esse pulso para a gente poder usar ele como base na questão. Então copiei o pulso. Óbvio, eu vou encaixar esse pulso aqui para ele ficar exatamente nos dois pontos ali do jeito que eu quero, né? Vou diminuir ele um pouquinho aqui só para ele encaixar, ó. Então a gente vai ter o pulso exatamente desse tamanho em todos eles. Tá, beleza. Como é que vai funcionar aqui meu exemplo? Imagina que esse pulso ele tá andando na corda, ele tá andando na corda, ele tá andando na corda, e em dado momento ele chega exatamente aqui, ó, nesse ponto, ó. Exatamente nesse ponto. O que a gente percebe, ó? O pontinho preto, ele faz parte da corda, né? E o pulso, ele tá na corda. Então, esse pontinho preto, ele estaria aqui, ó. Eu vou apagar o resto para ficar mais intuitivo aqui, ficar mais bonitinho, onde a gente está querendo chegar. Seria essa a situação. O que a gente observa? Que nesse momento, esse ponto preto, ele está subindo. E essa seria a direção e o sentido dele nesse momento. O ponto 2 nem estaria se mexendo ainda. Aí, o que acontece? Esse pulso, ele tá andando ainda, né? Ele tá andando. Pum, chegou aqui, digamos, nessa situação. Exatamente nesse momento. O que a gente consegue observar? Ó? Que esse pontinho preto agora ele tá aqui, ó. Ele tá quase chegando no topo, né? Ele tá quase chegando no topo do pulso, que seria ali a parte ali da amplitude, né? Então, digamos que ele ainda tá subindo, mas bem menos. Ele tá subindo com um pouquinho menos de velocidade, mas ele ainda está subindo. O ponto 2 ainda nem se mexeu. Eu acho que aqui, vocês que estão olhando o vídeo já conseguiram entender onde eu quero chegar. Ó. E esse pulso está andando, tá andando, tá andando. Quando esse pulso chegar aqui, ó, nessa situação, vamos deixar ainda aqui nessa situação, tá? Nessa situaçãozinha, o que a gente já consegue observar? O ponto 2, ele já faz parte do pulso. E o ponto 1 também faz parte do pulso. Vou apagar ali para ficar mais bonitinho onde a gente quer chegar. Ó. Então teria algo mais ou menos assim. O que está acontecendo com o ponto 2? O ponto 2 ele vai estar subindo. E o ponto 1 ele começou a descer, ó, porque isso é o que acontece quando a gente analisa um pulso, né? Um ponto da corda ele vai subir, chegar no topo e começar a descer, como se fosse uma ola, né? Uma pessoa, quando ela faz uma ola num estádio de futebol, ela sobe, levanta, chega no ponto mais alto e senta de novo. É mais ou menos isso que esses pontos estão fazendo. E aí quando esse pulso ele chega exatamente, né, na situação que a gente está analisando ali da figura, que seria algo mais ou menos assim, o que a gente consegue observar? Esse pulso ele está aqui e esse outro pulso ele está aqui. Ó. O que a gente consegue observar ali naquela situação então? O pulso da direita, ele ainda está subindo porque ele ainda não chegou no ponto mais alto. E o pulso da esquerda, ele está
descendo. Lembrando que esse aqui é o pulso número 1 e esse aqui é o pulso número 2. Então, nesse exato momento, que é o que a gente está analisando, ó, o pulso número 1 ele já está descendo, porque ele já subiu, e o pulso número 2 ele está subindo, vai ainda chegar no ponto mais alto e vai começar a descer à medida que esse pulso está andando. Os dois pontos naqueles respectivos lugares. Tá? Então, o ponto número 1 descendo, o ponto número 2 subindo. Resposta certa para essa questão, fica aí a alternativa B, tá? Resposta certa, alternativa B. Espero que com essa explicação vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.